paz nesta manhã de terça-feira, 21 de novembro de 2023. Palavras espirituais no meu coração, quando eu aqui confesso com a minha boca o amor e o perdão. O amor é o maior dom de Deus de nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Sem o amor, já falava o apóstolo Paulo, nada seria. Se nós hoje não tivermos o amor, não seremos nada. Entenda que você precisa amar o próximo, precisa amar Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas Ele possa acrescentar na sua vida. Na minha vida Ele já acrescentou, Ele não vai acrescentar. Deus já me perdoou, Ele não vai me perdoar. Eu tenho que perdoar hoje aqueles que estão ao meu redor. Caso eu tenha ferido alguém nessa manhã, eu peço perdão em nome do Pai. Graças a Deus. Entenda que Deus está dentro de você para te orientar em espírito e em verdade. Somos uma igreja aqui, sem parede, onde aqui Deus habita e mora, e aqui Ele fala aos nossos corações. Graças a Deus. Então, meu amado irmão, nós somos o que hoje? Santuário de Deus, com uma só oferta. Ele aperfeiçoa a igreja para sempre, em espírito e em verdade. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. E fez de todos nós uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito, que é Efésios, capítulo 5, versículo 7. Então, mediante essas palavras, Deus não habita em santuário feito de mãos humanas. Vamos supor, igreja de alvenaria, né? Deus habita dentro do meu coração, para que eu aqui na minha casa esteja, né? E aqui eu confesso com a minha boca que eu tenho Cristo no meu coração. Então, toda a minha casa aqui, tanto espiritualmente, né, aqui dentro de mim, como aqui materialmente, essa casa que aqui está, mas eu saindo daqui, Deus sai comigo. A casa fica vazia. Então, a congregação aí fora, Deus não habita lá, porque ali tem muitas das vezes um falso profeta, um falso pastor, que vai ali, né, fazer ali um culto de feitiçaria. Porque o culto de feitiçaria, né, quando o pastor ali ele forma esse culto ali, é uma obra da carne, como fala Gálatas capítulo 5, do 18 ao 22. Mas nós somos um espírito aqui no corpo de carne para que possamos entender esse mistério, que Deus não habita lá, habita aqui, em cada coração. Por isso você é a igreja hoje. Antes da cruz, o Espírito Santo não tinha vindo para que entrasse dentro da igreja. Hoje ele entrou e está dentro de você. Lá o anjo vinha, dava recado, né? Lá o Espírito vinha, falava e depois ia embora. Por quê? Deus não tinha ido na cruz ainda. Quando ele vai à cruz, ressuscita, ele vem morar em cada coração. Então aqui em Atos 7,48, para você entender, às vezes eu falo, mas eu não leio, mas está escrito aqui. 7 de Atos 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, que é a alvenaria, como diz o profeta, né? Então Deus, Jesus de Nazaré, ele veio como profeta, e foi o maior profeta que a terra já teve antes da cruz. E hoje aqui para nós ele continua sendo nosso profeta, o nosso provedor. 49. O céu é o trono, é o meu trono, e a terra o estado dos meus pés. Então ele está aqui no meu coração e os meus pés estão aqui, né, nesse estrado aqui, que é o chão, onde eu apoio minhas pernas aqui. Dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então o repouso meu hoje é em Deus. Existe um descanso para o povo de Deus, né? Então tem um povo que não descansa, porque está fazendo a obra. Ele já fez toda a obra na cruz e trouxe paz para os corações. Então aqui, 17:24 de Atos, mais uma palavra de sabedoria. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Né? O 25. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa ele precisasse. Quando uma igreja de alvenaria ali forma ali, né, a Páscoa judaica, que não é a Santa Ceia, né, o pão e o suco, Jesus celebrou a Páscoa. Lucas, capítulo 22, versículo 14 em diante ali, ele celebrou a Páscoa, não foi a Santa Ceia. O céu da terra não habita em santuário de mãos humanas. 25. Nem assim por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então ele nos dá vida e respiração, porque está dentro de nós hoje.
Então, ele colocando aqui um tesouro, né, dentro de mim, que é 2 Coríntios 4:7, esse tesouro aqui, ele está guardado. Então, aqui eu não posso olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, só para frente, onde eu vejo Cristo dentro de cada irmão. Então, ele colocando esse Espírito aqui, né, aí eu vou entendendo o que é a palavra espiritual, como diz 1 Coríntios capítulo 2, do 12 ao 16, ele me deu a mente de Cristo para que eu possa crer na palavra da verdade, da justiça e do amor. E versículo 12, 13, 14 e 15 ali, o homem espiritual julga todas as coisas. Para quê? Para discernir a palavra, para ele saber o que é bom para ele e o que não é bom. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, 21, ali diz, nós temos que ler a palavra e reter aquilo que é bom. Então Deus veio efetuar no seu Filho amado o quê? Toda a obra na cruz. Ali ele realizou 63 mandamentos entre a lei da Torá, entre as ordenanças e as obras, que era a lei da Torá. E completou todo. E deu 10 mandamentos a quem? A Moisés, que foi letra de pedra. E deixou 2 mandamentos, debaixo da graça. Amar a Deus todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então você, não entendendo que você é igreja, você não ama o seu próximo. Por quê? O pastor lá dentro da igreja lá, ele vai reunir ali aquele povo lá e vai dizer que o católico não tem o Espírito Santo, que o espírita é do diabo, e coisa mais ou menos por aí. Eu entendo que antes de eu conhecer a graça, né, eu já ouvia irmãos falarem, né, que o Roberto Carlos, ele é do diabo, porque a música dele, você colocando ela de trás para frente, vai falar coisas horríveis, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos nós temos o Cristo em nós. A fé, aqui é a fé de cada um, é a fé de cada um. Eu aqui não sou contra quem faz jejum de Daniel, quem toma água após a oração, né? Quem vai para o monte, quem faz isso, faz aquilo, ou acende vela. Eu não sou contra essas coisas. Só que aqui eu tenho que falar a verdade. Onde é que está escrito, né, que você tem que tomar água após a oração? Mulher, a água que eu lhe der fluirá dentro de você de água viva. Que água era essa que ele deu para aquela mulher? Água espiritual. Aquela mulher foi buscar água no poço de Jacó. Jacó corresponde à lei de Moisés. E debaixo da lei, eles iam no poço de Jacó buscar água. Lá estava o mestre. Eu, como aqui, estou aqui e digo para você, a água hoje é espiritual, não é material, não é da cidade, não é do poço. Então o povo de Deus, ele roda pelo deserto, atrás de uma bênção. Ele roda o Egito atrás de uma bênção. Não. Toda bênção, toda dádiva do Pai está dentro de nós já. Por quê? Somos a igreja. Se você não entender que você é igreja, você é manipulado, né, por um homem que não entendeu a graça. Então ele manipula, porque o pastor em si, ele é um ator, né? Ele é ali um organizador daquele culto que vai passear na Bíblia e vai enganar aqueles que não são, aqueles que são eleitos até, né, que tem que entender, mas não vão entender por quê. Eles vão engessar a mente das pessoas para não entender a graça. Então, eu era cego, mas agora eu vejo. Por quê? Eu tenho a mente de Cristo e os meus olhos estão iluminados pela palavra do Senhor, porque Ele aqui colocou uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no espírito, onde aqui eu sou um espírito no corpo de carne. Eu não tenho que fazer as obras de Deus, eu tenho que entender que Ele já fez por mim e me deu a paz no meu coração. Oh, meu Deus, obrigado por essa manhã de terça-feira, Pai. Graças a Deus. Eu vou orar todas as noites, agradecer a Deus pela minha vida, usando a fé que Ele me deu, e eu encontro a saída, e na grandeza do Teu nome, só Jesus Cristo é o poder, Ele hoje vive e reina dentro de mim e de você. Eu não ando pra lá e pra cá, buscando algo para me preencher. A graça do meu Deus me basta, nela está todo o poder. E na grandeza do Teu nome, só Jesus Cristo é o poder. Ele hoje vive e reina dentro de mim e de você. Cristo é tudo para mim. Cristo
Cristo é a minha alegria e é sem fim. Nele está todo o poder. Ele hoje vive e reina dentro de mim e de você. Abençoe, amado Pai. O reino de Deus já veio. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os fariseus perguntaram para ele, no corpo de carne ainda, quando ele andava no primeiro século. Ele falou para os fariseus, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ou ele aqui, ou ele lá, ou lá está, não. O reino de Deus vai estar dentro de vós. Porque ele viria para a cruz, ressuscitaria o terceiro dia e viria morar dentro de nós. Porque nós, gentios, não éramos filhos. Filho eram os judeus. Por isso que ele escreveu lá, 2,14 de Hebreus, Paulo escreveu, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os judeus, para que por sua morte de cruz, destruísse lá antes da cruz, a saber, o diabo. Então, na cruz, foi destruído. Da cruz para cá, você tem que reinar em vida e está em perfeita vitória. Romanos 5,17. Então, quando o pastor arma aqui um culto de feitiçaria, ele ali está usando um ator, que é ele mesmo, e faz uma novela da palavra de Deus. Então, eles ali querem o quê? Que você pare de ver a Globo em casa, né? O irmão falou assim para mim da Assembleia, eu deixei de ver a Globo, estou vendo a Record, por quê? Passa lá Sansão e Dalila, passa lá Moisés, mas é a mesma coisa, tudo é carne. Então o espiritual, essas coisas para ele não interessam, porque ele é espiritual. Ele pode até olhar, mas não tem participação nisso, porque Deus é espírito de verdade e mora no nosso coração. Que você tenha uma terça-feira maravilhosa e entenda que esse amor, esse perdão já está no teu coração, para que você ame a todos, mas em espírito e em verdade, graças a Deus.